Amigas e amigos, eu sou Oswaldo Bertolino, jornalista, historiador e escritor. Este é o Outro Lado da Notícia, hoje, dia 27 de setembro de 2022. Peço para você curtir essa transmissão no YouTube. Se você ainda não é inscrito, peço para você se inscrever. Se você puder se tornar membro, você estará ajudando muito na divulgação do Outro Lado da Notícia. Seu like é fundamental. Muito importante que você participe, que você comente, que você divulgue este vídeo. Se você estiver vendo a transmissão no Facebook, eu peço para você curtir a página do Facebook, correr para o YouTube, dar o like lá e se inscrever se você ainda não é inscrito. Peço também para você seguir no Instagram e no Twitter. Eu vi uma notícia na Folha de São Paulo, confesso que eu fiquei estarrecido. Diz aqui que no dia 11 de agosto, a Congregação Cristã no Brasil, uma das igrejas pentecostais mais antigas do país, sem um histórico de engajamento político relevante, divulgou uma circular. Assinada por sua cúpula, o Conselho de Anciães Mais Antigos do Brasil. Isso aqui é uma nominação, Anciães Mais Antigos do Brasil. É o conselho, né? A cúpula da igreja. A nota desaconselhava o voto em candidatos ou partidos contrários, aspas, aos valores e princípios cristãos, fecha aspas, ou que, abre aspas, proponham a desconstrução das famílias no modelo instruído na palavra de Deus, isto é, casamento entre homem e mulher, fecha aspas. Aí a Folha diz aqui, foi por causa dessa orientação que o irmão de Davi, Augusto de Souza, bateu boca com um pregador em Goiânia. Disse que igreja é para falar de Deus, não de política. 2 semanas depois, um PM que tomou as dores do líder esbarrou com o parente do desafeto e disparou um tiro que atravessou suas 2 pernas. Davi tinha ido à igreja naquele dia para tocar na banda. Observe, eu já tinha visto essa informação, correu aí nas redes sociais, ouvi inclusive o áudio do pregador, ele estava pregando, é um anticristo, estava pregando nazifascismo. O que diz aqui, entre aspas, a circular da Congregação Cristã no Brasil, proponham a desconstrução das famílias no modelo instruído na palavra de Deus. Isso é absolutamente subjetivo, a interpretação deles, não tem nada a ver com a exegese bíblica, é só pegar aí exemplos e mais exemplos, né, das passagens aí de Jesus Cristo do Novo Testamento, desmente, né, frontalmente essa história aqui, casamento entre homem e mulher. Isso aqui é puro nazifascismo e demonstra que existe corrupção. Esta igreja ela foi corrompida pelo bolsonarismo nazifascista. Os valores e princípios cristãos também não tem nada a ver com valores e princípios cristãos, é que eu sempre digo aqui, é fazer a exegese bíblica para não ficar aí entregue. Na lógica deles aqui, nós podemos dizer que eles foram consumidos, absorvidos pelo diabo. É isso, está aqui. Aliás, eu quero registrar aqui que eu nasci praticamente dentro desta nominação. Meu pai foi, como eles dizem aqui, o pregador, que se chama por aí de pastor. Na verdade, tem a nominação de cooperador. Meu pai foi cooperador nos anos 60 num distrito rural de Marialva chamado São Luís, que fica pertinho de Maringá. Né? Características aí da geografia, São Luís fica mais perto de Maringá do que Marialva. E meu pai era cooperador na congregação nesse distrito. Meu pai estudava muito, eu já falei aqui, escrevi, tem uma crônica minha, inclusive, no Outro Lado da Notícia, .com.br, que eu falo do meu pai. Ele estudava filosofia, psicologia, né? Autodidata, estudava a maneira dele, interpretava, evidentemente, com base no que ele conseguia compreender do que ele estudava. As dificuldades, a gente morava no campo, né? Não se tinha assim livrarias, se ele quisesse um livro, alguma coisa assim, ele teria que ir até a cidade, tinha a lida do campo, né? Teria que ir até Maringá, mesmo assim, ainda naquele tempo não tinha. E, além do mais, era a época da ditadura militar. Mas ele conversava com um, conversava com o outro, e assim ele adquirindo livros, ele tinha um baú de livros, e ele tinha, portanto, uma compreensão mais aprofundada do que a Bíblia ensinava, né? Fundamentalmente, também a maneira dele, o que ele deduzia dos estudos dele era exatamente essa questão da exegese. Quer dizer, então, os pregadores, como esse anticristo aqui, do caso lá de Goiânia, os pregadores, como eles não estudavam,
Meu pai tinha uma rixa muito grande com eles, inclusive com os tais anciães. Eu frequentei a igreja, assim, lógico, acompanhando a família, nunca fui da igreja, pode-se dizer assim, nunca fui envolvido emocionalmente, né? Essa história de fé, subjetividade, essas coisas, nunca tive isso. Eu acompanhei até os meus, podemos dizer assim, 16, 17 anos, alguma coisa assim, né? Eu gostava muito de tocar, porque eles têm lá uma orquestra, né, que é uma coisa muito bacana. Eu escrevi também sobre isso, a música nas igrejas, tem lá no meu site, outroladonoticia.com.br, tem uma crônica que eu falo disso, que é uma coisa bonita, muito bonita. Quem não viu, né, aconselho a acompanhar. Lógico, quem gosta do tema, um jazz, né, uma música de orquestra, essas coisas todas, eles são considerados a maior orquestra do mundo, porque todas as igrejas têm a orquestra. Eu, por exemplo, aprendi a música, com 9 anos eu já dominava clarinete, porque eu cresci no meio de músicos, né? Então, quer dizer, hoje eu compreendo mais, depois dos meus 17 anos, mais ou menos, eu fui aí já para outros caminhos, fui estudar essas coisas todas, né? E logicamente a gente vai adquirindo outras compreensões, vai se envolvendo com o conhecimento científico, né? Aí tem uma outra conotação, a questão filosófica que eu falo aqui, o ateu filosófico, não o ateu vulgar, né? A gente tem que estudar a filosofia para entender o que vem a ser o ateísmo. E meu pai, de certa forma, tinha um envolvimento também com essas ideias do ateísmo filosófico, que ele estudava Aristóteles, Platão, né? Repito a maneira dele, mas ele tinha essa compreensão. E evidentemente que, na lógica dele, o pregador ele tinha que estudar, não pode falar groselhas, besteiras, bobagens. No linguajar deles é o diabo, era o que o meu pai dizia, né? Isso não é Deus, Deus não está aí. Então eles têm assim um grau de abstração, de ligação com Deus na lógica deles, na pregação deles, de que isso vem pelo Espírito Santo. Então eles estão ligados diretamente ao Espírito Santo. Meu pai tinha uma discordância frontal com isso, que com base nisso eles faziam manipulações, pregavam mentiras e assim por diante. Então eu tenho muita influência do meu pai quando eu olho para esta igreja. Mas de qualquer forma, eu tinha uma ideia de que esta igreja, ela, com os erros, né? Lógico, as pessoas, cada um tem um jeito e tal, né? Mas tinha uma doutrina, como eles dizem, uma doutrina sã, a sã doutrina, eles pregam muito isso. À medida em que esta pregação vai para o chafurdo na lama do nazifascismo lavajatista, bolsonarista, lavajatista, no fundo é a mesma coisa, né? Eles estão incorrendo numa pregação satânica, no linguajar do meu pai. Isso é coisa do diabo. O diabo está presente nesta pregação. Meu pai dizia isso para eles. Meu pai teve muito entrevero com eles, né? Depois ele foi afastado pelos tais anciães aí, né? É uma história que, enfim, a história dos anos 60, 70, começo dos anos 70, por aí, né? Exatamente pelo rigor do autoritarismo e pela defesa, né, de pregações contrárias à sã doutrina, né? Contrária ao Evangelho, contrária à Bíblia, né? Então, eu me afastei, me ausentei, mas sempre respeitei muito a congregação cristã no Brasil. Tanto é que sempre que eu posso, eu vou nesta igreja, acompanhei minha mãe, por exemplo, até os últimos, até quando ela pôde ir na igreja, que eu pude acompanhá-la, né, acompanhava, sempre tratei assim com muito respeito, tinha muita admiração. É uma comunidade que eles têm, né? Enfim, são pessoas assim respeitosas. Quando eu trabalhei no metrô de São Paulo, tinha lá uma comunidade deles, grupos deles que se reuniam para tocar, né, para a gente conversar, confraternizar, e eu frequentava, né? Então tratei assim com muito respeito. Então por isso que eu estou dizendo que me causa espanto essa circular aqui do nazifascismo. Quero aproveitar a oportunidade para mostrar aqui este livro, inclusive para os irmãos da Congregação Cristã no Brasil, que vocês vão ver esse vídeo, porque eu vou fazer a chamada aqui com o nome da Congregação Cristã no Brasil, certamente algum vai ver. Então vocês leiam esse aqui, o povo de Deus. Quem são e por que eles importam? Essa versão desse livro aqui de 2020, mas tem aqui na página 76, tem aqui o quadro dos evangélicos, né? E diz aqui que a Congregação Cristã no Brasil tem 2.289.634 membros. A fonte é o IBGE, dados do IBGE.
E aqui, esse aqui é um estudo científico sobre os evangélicos e os protestantes. Ele faz, inclusive, a distinção. Não tem nada a ver com religião isso aqui. Isso aqui é um estudo científico e vai mostrar, né, o fenômeno aqui dos evangélicos que vão corrompendo, os setores dos evangélicos que vão corrompendo, inclusive, as igrejas tradicionais, como é o caso da Congregação Cristã no Brasil. Aqui, essa circular demonstra o seguinte, que esse conselho de anciães, certamente não fala pela irmandade, como eles se tratam, né? Esse conselho não fala pela consciência da irmandade, a irmandade em geral é isso, né? Vai seguindo pela fé, né? Acredita, né? Tem essa convicção de que são pessoas iluminadas, preparadas, né? Pessoas que foram postas ali por desígnios divinos, né? Pela vontade de Deus, como eles dizem, eles oram, pregam, e existe a revelação do Espírito Santo que vai designar essas pessoas. Nesse caso aqui, não conheço esses anciães, não sei quem são, né? Eu conheço sim o comportamento da Irmandade, eles são muito éticos, lógico, os indivíduos são outra coisa, né? Eu digo assim, como comunidade, são muito éticos e respeitosos, em geral eles são assim. Agora, nesse caso aqui, né, eles estão induzindo os irmãos, a Irmandade, a ter um comportamento de anticristo, um comportamento do diabo. Isso estou falando aqui como meu pai dizia para eles, para os anciães inclusive, como eles dizem, né? Aí tem várias nominações, várias formas de você falar no plural, anciãos, anciães, eles falam anciães, né? Então, e é correto, não está errado não. Então, o meu pai dizia isso para os anciães, que eles tinham que ler, tinham que estudar, tinham que compreender a palavra de Deus, compreender o evangélico, ler a Bíblia, essas coisas todas. E ele dizia para nós também, filhos, vocês têm que ler, estudar, não só a Bíblia, você tem que estudar a derivação da Bíblia. Então, na lógica do meu pai, que eu acho que é correta, eu recomendo, vou mostrar de novo aqui, né, o povo de Deus, né, que os irmãos da congregação leiam isso aqui também. E quem mais quiser entender, né, por que a religião serve, isso é histórico, isso é outra coisa, né? Uma hora eu vou falar disso aqui também, histórico, como a religião ela serve para a manipulação política, porque tira da religião o seu sentido espiritual, o seu sentido civilizatório para transformar em movimentos políticos do que há de pior, da corrupção. Esse grupo aqui, por exemplo, no caso dessa circular, claramente foi corrompido. Eles receberam lá, inclusive, o André Mendonça, que é ministro bolsonarista do STF, foi lá. O que esse ministro foi fazer no STF, na Congregação Cristã no Brasil? Certamente não é verdade o que o irmão lá, o nome dele é Cláudio Marsola, apresentou ele, né? Eu vi um vídeo aí ele falando, não sei o que não era da dominação, mas era irmão, não sei mais o que. Ou seja, tem sim indícios de corrupção, se corromperam, né? Então, é preciso separar as coisas, né? A religião é uma coisa, a irmandade é uma coisa, a fé, a crença, a convicção dessa irmandade é uma coisa, né? Esses comportamentos de anticristo, esses comportamentos corrompidos, na linguagem do meu pai, coisa do diabo, isso não tem nada a ver nem com a denominação, com a Congregação Cristã no Brasil. A que eu conheço. Não sei como é que está isso, não sou estudioso, não sou frequentador. Eu frequentava por respeito e também porque, como eu disse, eu gostava de ver, gosto ainda hoje, gosto de frequentar, ver, ouvir a banda tocar. Eles tocam muito bem, quer dizer, eles são, como eu disse, escrevi uma crônica sobre isso no meu site outroladoDanoticia.com.br. Então a religião serve para instrumentalizar grupos corrompidos de corrupção, isso é histórico, isso está na história. Serve, sobretudo, para fazer manipulação ideológica, como é o caso aqui dessa circular, pregando contra a Bíblia, contra a exegese bíblica, contra os ensinamentos cristãos, em nome de uma ideologia de nazifascismo. E o nazifascismo, ele é naturalmente anticristo, porque é a ideologia da morte, do genocídio, dos boticínios, da roubalheira, da escravização do povo, né? Enfim, tudo contrário ao que prega a Bíblia, ao que prega os ensinamentos cristãos. Muito obrigado pela atenção, divulgue o Outro Lado da Notícia, um abraço, até a próxima.